vendo o corte do Santinelli falando de mim aqui, foi que eu descobri o podcast de Caralho, vocês. sério? Sério. Você só foi ver no episódio do Do Santinelli, cara? no corte dele. Você não tinha visto antes, assim? Tipo, o Cássio já tinha rolado aqui. Eu já. sei, quando eu mandei mensagem no Instagram, acho que foi você que me respondeu, Ah, você falou isso. Eu não Ah. tinha assistido o Cassius aqui. aham. Aí eu vi o podcast do Santinelli aqui, e quando eu fui olhar o Instagram, eu vi a mensagem de vocês lá. Olha aí, cara. E hoje quem que é mais seu inimigo? O Cássio ou o Santinelli? Ah, o Cassius, pô. O Cassius Sério? Santinelli, nós somos amigos agora. Inclusive, Não, tá os dois no mesmo nível, É. pô. não, para com isso. Inclusive, eu tava pensando assim, pô, seria uma boa você juntar com o Santinelli agora aí. Você acha que não existe uma possibilidade desse tipo, não? Não, existe não, pô. Santinelli me dá um pouco de vergonha, pô. Quando Ah, eu vejo para ele com de isso, punho cara. cerrado assim, me dá um pouco de vergonha. Caralho, o menino da gereza, né, velho? Ele é bom, velho. Ele é bom, cara, assim. Eu acho que ia ser da hora, assim. Você Que acha que querendo ou não... Santinelli é um bom cara? Não, eu acho assim, né? Vocês dois têm. Eu acho que vocês têm ideias parecidas em algum momento, assim, sabe? Eu vejo que você tem um lado mais progressista, assim. Você tem uma Não, eu tenho, ideologia vamos parecida lá. com a dele, assim, Vamos lá, eu sabe? só tenho esse lado. Só esse lado. Eu só tenho o lado progressista. Ah. Não, acho que a gente tem pensamentos parecidos. Politicamente, sim. Sim. Concorda? Sim. Sim. E acho que, assim, na comédia, embora a nossa comédia seja diferente, nós temos o mesmo sonho, nós temos a mesma profissão, que é ser comediante. Então, acredito que a gente que a gente se entende quando se fala de comédia. A falha que eu vejo é quando o cara não entende a comédia dos outros, não entende que o outro pode fazer a comédia que quiser. Eu entendo que ele pode fazer a comédia que ele quiser, mas aparentemente ele não entende que eu posso fazer a comédia que eu quiser. Mas que comédia que você quer fazer que eu não entende? Pô, eu quero fazer a comédia livre de preocupações. Eu quero fazer a comédia livre de qualquer peso, digamos assim. Não só a comédia, eu acho que qualquer tipo de arte não tem que ter uma cobrança sobre o artista como se ele fosse um ditador do que é certo e o que é errado. Eu acho que o comediante, quando ele consegue fazer só o que ele acredita e transformar isso, falar só o que ele acredita e transformar isso em algo engraçado, ele chega em um outro nível de comediante. Não sei se vocês conhecem, mas um Dave Chappelle, um Chris Rock, eu acho que são caras que conseguem botar as crenças dele junto com piadas engraçadas. E uma hora ou outra você vai fazer uma piadinha que não é necessariamente o que você acredita. Eu ainda não conheci nenhum comediante brasileiro que conseguisse fazer isso. Falar sobre as crenças dele de forma engraçada. Geralmente o cara só fala sobre as crenças dele, só fica dando discurso e falta a parte engraçada, falta a quebra de expectativa. Porque a comédia ela é baseada na quebra de expectativa. Então se você vai e bate um lado, bate de um lado, a quebra de expectativa é em algum momento você bater no seu lado. E não existe isso. Acho que os caras não se desprendem disso. Mas você não consegue entender, tipo assim, quando ele critica uma piada de vocês, quando ele briga por uma piada que vocês estão fazendo, você acha que não tem que rolar isso? Não dá pra... piada, velho. Piada é piada. Não pode apelar por conta disso, não. Eu defendo qualquer comediante fazer qualquer tipo de piada. Eu posso ter minhas críticas de falar, pô, não achei essa piada engraçada. Mas o cara pode fazer a comédia mesmo que ela não seja engraçada. Por que eu defendo isso? Porque eu faço 1 milhão de piadas que são coisas que eu não acredito. Eu faço 1 milhão de piadas só pela quebra de expectativa. Então eu acho que dá pra julgar pelo discurso do comediante. Tem um comediante chamado Seu Pimenta, João Pimenta, que ele fala que tudo que ele faz no palco são coisas que ele acredita. Tudo que ele fala no palco são pensamentos que ele acredita. Esse cara, eu acredito que ele tem que ser cobrado pelas piadas, se ele fizer alguma piada errada. Porque se ele tá no palco dizendo, não, o que eu faço no palco é o que eu acredito. Então, e ele faz uma piada racista, então ele é racista. Certo? Se ele tá dizendo que faz o que ele acredita. Mas se o cara faz o discurso de, não, o que eu faço no palco são piadas, ele tem que ser cobrado pelo que ele faz fora do palco. É assim que eu acredito. Que o cara depende do discurso. E aí, por exemplo, um Léo Lins, se ele fala que o que ele faz no palco são piadas, eu tenho que entender isso como piada.
Agora, se ele tem uma atitude errada fora do palco, ele tem que ser cobrado fora do palco pelo que ele faz. Mas eu vejo muitos que, tipo, ó, tá rolando uma piada no palco, é só piada, mas ainda assim o cara fica puto e quer cercear o outro lado. Então, Por exemplo, até o rolê de vocês foi um pouco isso, não foi, não? Você Então, e o Cássio? eu acho que essa grande discussão é uma discussão política. Não tem como desprender isso, é uma discussão política. E eu sou um cara de esquerda que faço uma comédia que agrada um público de direita, que os lugares que me abrem porta, os lugares que me recebem, que gostam do que eu faço, são lugares de direita. E até uns meses atrás, eu acreditava no discurso de que a direita era mais aberta para entender piada, que a direita era mais aberta para entender pensamentos diferentes. E aí eu venho percebendo Também que não é achava nenhum dos isso. dois lados. Nenhum dos dois lados tá aberto a escutar piadas, a escutar pensamentos diferentes. Então, eu já falei isso em alguns momentos, que a direita aceita mais pensamentos diferentes, a direita aceita eu ser um comediante de esquerda fazendo qualquer tipo de piada, mas ultimamente eu não tenho percebido isso, não. O negócio que é isso mesmo que você falou, tipo assim, hoje ficou muito político. E aí eu acho que nem é a piada em si, é quem faz a piada. Você tá ligado nessa maldade? Tipo assim, ó, se você é da fanbase de um lado ou de outro, a piada pode ser ofensiva, chata, vai passar como se fosse piada. Se da mesma forma pro outro lado, entendeu? Então eu não acho que é a piada em si, é a fanbase que alimenta. Eu acho que... Entendo as tendências direcionadas também, de um lado ou de outro, mas é mais sobre quem faz. E isso eu acho que já foi um pouco superado, isso aí, sabe? Eu acho que não rola. E uma parada que eu fico puto com isso daí é, tipo, eu vejo muito a galera da direita, não, tem que fazer piada de tudo, tem que fazer piada de tudo, mas é quando é pra esculachar os caras da minoria. Porque quando é pra fazer piada do patrão, os caras não tá fazendo não, sabe? Exatamente. Vamos fazer piada do judeu que é dono aqui dessa televisão? Ninguém faz, entendeu? Vamos fazer piada do cara aqui da Faria Lima que põe grana nessa porra? Ninguém faz. Mas pra esculachar o cara que tá fudido ali, opa, vamos pisar e vamos massacrar cada vez mais. É o que eu vejo. É isso? Tipo assim, então a piada não é piada, a piada é política? Cara, eu acho que é Porque se for isso... Eu acho que, como você falou sobre quem faz, eu acho que é mais sobre o público que ouve, o público que consome. É isso. Porque quem faz o tipo de comédia que eu faço, sempre tem o discurso de que as pessoas entendem que é só comédia. Não, nem todas as pessoas entendem que é só comédia. Tem um monte de maluco que vem falar comigo e eu percebo que o cara é maluco. Eu percebo que o cara é preconceituoso, que o cara é racista. Então não dá pra ter esse discurso de dizer todo mundo entende que é comédia. Não é todo mundo que entende que é comédia. Tem realmente uns malucos que não entendem. Mas eu acho que esses mesmos malucos estão do outro lado, só que disfarçado. Eu acho que do outro lado tá mais no ato falho. Como recentemente a Esquerdogata. Não conhecia ela, mas eu acho que do lado do público de quem gosta das piadas politicamente corretas, estão mais no ato falho. A gente tava falando aqui do Santinelli, na discussão no debate que ele fez lá no Inteligência Limitada, tem um momento que ele fala que não pode fazer piadas racistas porque você tá batendo de cima para baixo. Então você se enxerga acima. Que foi isso que o Cláudio Torres respondeu pra ele. Então é um ato falho ali que pra mim fica mais evidente do pensamento do cara. Então tem pessoas preconceituosas dos dois lados, mas eu acho que no lado da esquerda a galera deixa escapar mais no ato falho e no lado da direita a galera deixa escapar mais tô falando uma coisa engraçada. Um exemplo, eu fiz o Troféu Ofensa agora, que é um show que eu fiz em 2024, fiz agora em 2025, que é simulando uma premiação e a gente ofendendo a galera. Eu apresentei uma categoria com vinheteiro e eu fiz uma piada que era assim: o vinheteiro perdeu 2 milhões em Bitcoin. A última vez que a família dele perdeu tanta propriedade foi quando aboliram a escravidão. É uma piada. Só que o Renato 38, ele fez aquela declaração lá de que o Estado mexeu na propriedade da galera quando aboliu a escravidão. Pra mim, tem pesos totalmente diferentes. Eu tô fazendo porque é uma piada, pra quebrar a expectativa. Ele tá fazendo porque ele tá falando porque ele acredita naquilo.
E aí, pra mim, não importa se a escravidão aconteceu há 150 anos atrás, há 500 anos atrás. Se você, em 2025, ainda enxerga que aqueles negros lá eram propriedades, pra mim isso é um grande erro, tá ligado? Pra mim isso é um grande erro. Quando você pensa na piada, de forma geral, eu acho que lógico que quem é profissional tem todo um planejamento, tem uma estrutura, tem uma construção, tem às vezes um estudo para chegar no final da piada. Mas quando eu vejo você fazendo piada naturalmente, isso é reflexo do que você estuda, sabe? Da preparação que você tem às vezes de texto, ou é só aquele momento mesmo, pensando que para você é só piada? Cara, eu acho que tem os dois. Eu, como comediante, eu faço piadas sobre tudo. Sobre qualquer tema, não tem nenhum tema que eu não acho que o cara é menos comediante se ele disser assim, pô, eu não faço piadas com isso, eu não faço piadas com aquilo. Eu acho que o problema é quando ele diz, você não pode fazer piada com isso. Aí eu acho um problema. Mas eu, particularmente, até hoje faço piadas com tudo. Porque eu acho que se eu boto peso em uma piada, eu acabo desvalorizando as outras coisas. Se aconteceu uma tragédia ontem, eu posso fazer piada com aquilo. Porque eu posso fazer piada com o Titanic, que é uma tragédia que aconteceu há anos atrás. Pra mim, o tempo não faz a vida valer menos. Pra mim, porque aqui morreram 1000 pessoas e aqui morreu uma pessoa. Eu não boto peso em nenhuma piada, que é pra não acabar sendo injusto com outra pessoa. Como a galera da direita fazendo piada com a Marielle. E depois, quando o Charlie Kirk morreu, não pode fazer piada com ele. Pô, são duas pessoas iguais, pô, são duas vidas iguais. Então, eu tento não botar peso pra não ser hipócrita comigo mesmo, tá ligado? Mas você se ferra com isso, né? Você pegou da enchente lá, foi o que mais te ferrou, né? O do Rio Grande do Sul foi. Mas aí o quê? Aí eu vou lá no Rio Grande do Sul. Fui lá, né? O que você fez do Rio Grande do Sul que eu não tô ligado? Ó, eu tinha 2 shows marcados. Só pra galera do Spotify, do YouTube ficar antenada. Entendi. Eu tinha 2 shows marcados lá no Rio Grande do Sul. Aí eu fiz um vídeo com o filtro do Instagram que tinha água assim na tela, simulando um afogamento. Eu sei, pô. Genial, né? Depois disso, a galera do Rio Grande do Sul. Depois reclama do Santinelli falar dele, tá vendo? Depois a galera do Rio Grande do Sul ficou chateada. Só que quando eu fui lá no Rio Grande do Sul antes e fazia piada com outras tragédias, fazia piada com o Brumadinho e etc., a galera dava risada. Agora, quando é piada com a tragédia deles, não pode. Até hoje eu não conheci, acho que nenhum programa, não conheci nada que aceitasse totalmente piadas, tá ligado? Sim. Eu acho que você tem um contexto de onde você vai. Eu vou no Pânico, na Jovem Pan, meio-dia, eu automaticamente sei que eu não vou poder fazer qualquer tipo de piada. Eu vou no De Noite, que passa no SBT, TV aberta, eu sei que eu não posso fazer qualquer tipo de piada. Mas eu entendo que, assim, tem aqui um espaço, estou abrindo esse espaço, e esse espaço tem determinadas limitações. Eu acho que o problema é quando aquela pessoa ou aquele espaço quer proibir você de fazer piadas em outros contextos. Por exemplo, para mim não seria problema nenhum ir para uma Globo. Para mim não seria problema nenhum fazer fechar um contrato com a Globo, algo do tipo, se eu pudesse fazer as piadas que eu quero fora dali. Eu acho que o problema é quando eles dizem assim, no seu programa você não pode falar o que quiser, senão você se prejudica aqui. Eu acho que o problema é esse. Você acha que a Globo fez isso com vários comediantes? Cara, eu acho que, embora eu tenha esse pensamento, eu acho que automaticamente, quando o comediante vai pra Globo, ele começa a pisar em ovos, ele começa a entender que a Globo funciona da seguinte forma. Se você fala uma merda em um podcast e começam a cancelar você ali, ela não vai fingir que nada aconteceu. Ela pode não, assim, vamos assinar o contrato agora, você não pode falar isso, não pode falar aquilo e etc. Mas você sabe que se você fizer uma merda grande fora dali, vai chegar uma pressão da Globo. Então acho que automaticamente o cara já começa a pisar no freio, até sem intenção. Ele mesmo começa a se limitar depois que ele tá lá dentro. Eu acho que é isso. Acho que a Globo não impõe assim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu acho que o cara mesmo começa a se poldar dessa forma. Mas também não acho que os comediantes são obrigados a fazer piadas pesadas, não. Eu acho que cada comediante tem que fazer a piada que quiser.
Porque tem o público que eu acabo atraindo, é uma galera que acredita nisso, acredita, não, só é engraçado se terminar com câncer, só é engraçado se terminar com pedofilia. Não, se eu quiser fazer uma piada sobre porta, uma piada sobre cadeira, eu vou fazer, pô. A minha luta é para ter a liberdade de fazer qualquer tipo de piada sobre qualquer assunto. O que é um especialista em desacato? Especialista em desacato, cara, eu acho que é um cara que justamente não aceita imposição de regras, independente de quem seja. Independente se seja uma galera que tá dizendo assim, ó, você não pode fazer esse tipo de piada, ou você não pode ouvir tal tipo de música, ou você... qualquer tipo de ordem. Eu acho que é isso, ser um especialista em desacato. Quando você é especialista em desrespeitar vários tipos de gente, vários tipos de autoridades. Eu já tive piadas que viralizou zoando trans, que aí vem trans me xingar, vem o pessoal da militância gay me ofender, como eu já tive piadas zoando pastor, que vem os evangélicos me ofender, que vem os evangélicos se irritar por conta das piadas. Então, eu acho que é você ser especialista em irritar todo mundo. Acho que é isso. Você pega assim, a tendência, por exemplo, você busca temas polêmicos pra você sobressair, tipo, sei lá, um herói Oruan aí. Não. Um Ouro Abner aí. Um Ouro Abner? Eu não saio buscando temas para escrever. Eu acho que automaticamente os temas que eu me interesso ou que estão ali em alta, o comediante, como ele já tem a mente maquinada para fazer piadas, ele vai automaticamente fazer piadas sobre aquilo. Ah, por exemplo, eu faço muito show para pessoas brancas. 90% do meu público são pessoas brancas. 90% dos contratantes são pessoas brancas. Então hoje eu brinco com isso no show, porque eu vivo isso. Eu estudo, eu leio sobre raça, eu consumo conteúdo sobre raça, conteúdo social, então você acaba fazendo piada sobre o que você consome. Eu não tenho nenhuma piada sobre Fórmula 1. Por quê? Porque eu não sei nada de Fórmula 1, eu nunca pesquisei nada de Fórmula 1. E eu faço piadas sobre temas que eu tenho um mínimo de conhecimento. Porque não dá pra eu só chutar assim, vem uma piada aleatória. Não vem, são coisas que eu tô consumindo no meu dia a dia e vem uma piada aqui e outra piada ali. Mas sentar assim, dizer quem eu vou ofender? Vou ofender gays, cadeirantes? Não, só acontece. Só acontece de vir piadas assim. Você fala muito de política, né? É porque política aqui é uma piada? Cara, eu acho que é pelo que eu falei. Eu acho que a comédia, ela tá muito vinculada à política pelo público. Eu nem acho que é o comediante que busca fazer uma comédia política. Eu acho que é o público que vincula o comediante que ele gosta à política. Como tem muita gente que gosta de mim pelas piadas que eu faço, reforçando o pensamento deles, pô. Os caras chegam pra mim e falam assim, eu gosto de você porque você fala tudo que ninguém tem coragem de falar. Eu tô falando porque é um absurdo, pô. Eu tô falando porque a quebra de expectativa da piada é você falar um absurdo. E os caras chegam assim, não... Já chegou depois de show do cara chegar assim, deixa eu fazer uma pergunta sincera. Vocês são... o que vocês fazem no palco? É piada mesmo ou é o que vocês acreditam? Eu falei, não, pô, é o que eu acredito, pô. Eu sou racista, eu sou homofóbico, eu sou isso aí. É tão absurdo o cara perguntar isso, que eu acho que eles algumas pessoas não conseguem desprender. Os caras ouvem e acham que é discurso mesmo. Como tem a galera que ouve, acha que eu tô falando que eu acredito e me odeia. Tem a pessoa que ouve, acha que eu tô falando que eu acredito e me ama. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Qual é o meu papel? É falar que, pô, o que eu tô fazendo é piadas. Se você tem um mínimo de noção, você vai entender quando eu tô fazendo uma piada e quando eu tô dando minha opinião sobre uma coisa. No palco, conte tudo como piada. Independente se eu fizer uma piada com um pensamento que eu realmente acredito, no palco conte como piada. Se você me ver fora do palco reforçando aquele pensamento, aí sim. Aí você pode entender que é minha opinião. Quando você fala palco hoje é na internet também. Internet também. Porque dentro do show isso sempre foi, né? Dentro do show é um personagem, teoricamente. O que eu, graças a Deus, hoje tenho um privilégio é de
no começo de carreira, para todo podcast que eu ia, eu ficava tentando fazer piadinhas toda hora pra me provar engraçado. Pra provar que eu era engraçado. Porque tinha aquela pressão, tá vindo comediante, etc. Então eu ficava o tempo todo querendo fazer piadinha. E em alguns momentos a galera vê você falando em podcast e fala assim, não, então a opinião dele, já que ele não tá no palco. Não, eu acho que o cara pode vir aqui no podcast e contar piada e pode vir aqui e dar a opinião dele também. Hoje eu não sinto mais essa pressão de ir em um podcast e ter que estar fazendo piadas toda hora, etc. Mas no começo, eu acho que isso acabou sendo mal interpretado, digamos assim. Porque alguns podcasts realmente botam o corte de uma piada como se fosse sua opinião. E aí dificilmente uma pessoa assiste o programa completo, ele vai ver o corte lá e vai dizer, pô, essa aqui é a opinião do cara. Mas também não acho que é culpa do podcast, não, pô. É o sistema, funciona assim, é o entretenimento. Algumas pessoas vão entender, outras não. Aí hoje eu não tenho mais essa pressão, não. Então acho que por algum momento algumas pessoas confundiram muito. E quando eu falo isso, não é uma tentativa de me justificar para essas pessoas, não. É só o que eu percebo, é só a minha opinião sobre a parada. Mano, você falou assim se a gente conhece o Chris Rock, por exemplo.